James, de Percival Everett, Parte 1, Capítulo 21. Mais depressa do que alguém seria capaz de dizer velho Ben Franklin, eu e Huck já estávamos correndo na direção dos prédios do vilarejo. Pelos ruídos de comoção vindos de trás de nós, era evidente que o Duque e o Rei estavam correndo também. Virei-me e vi que a lona da tenda havia sido rasgada ao meio, causando uma confusão considerável, uma vez que havia caído por cima de parte da multidão. Quando chegamos aos subúrbios do vilarejo, percebi que Huck estava ficando cansado. Então ele se desviou do caminho e começou a me puxar. — O que foi? — perguntei. O garoto havia parado na frente de uma loja, onde avistou um cartaz pregado a uma parede. Olhei e vi o desenho do rosto de um homem negro. — Esse pode ser você, Jim, disse Huck. Logo abaixo do desenho estava escrito fugitivo. — Pode ser um outro fugitivo, né? Perguntou Huck. — Tem sempre um escravo fugindo. — Acho que esse aí é eu mesmo, eu disse. Mesmo se não for, parece demais comigo. Tem uma recompensa de $300 por você, Jim. Nós precisa correr, eu disse, puxando Huck comigo. Com o canto do olho, eu vi de relance que o Rei e o Duque pararam para olhar o mesmo cartaz. Eu mal conseguia respirar. Minha cabeça ficava me levando de volta ao pobre Jorge Novo amarrado sendo chicoteado, as 3 vezes que vi escravos enforcados em árvores, a visão daquele galho de sicômoro todo marcado na estrada. Abaixei a cabeça e corri. Se não mais rápido, com mais força, agora que estava carregando Huck comigo. Eu não disse nada, só fui abrindo caminho, ofegante, por entre as construções, tentando aumentar o espaço não só entre nós e o povo do vilarejo, como também de nossos amigos da realeza. Para eles, eu representava mais um esquema para ganhar dinheiro. — Jim? Soltei o garoto no chão para recuperar o fôlego. — Tô com medo que o Duque e o Rei vão querer te entregar para pegar o dinheiro da recompensa. Você pensou nisso? Olhei o garoto nos olhos e fingi surpresa. — Você tem razão, Huck. Acho que é isso mesmo que eles vai fazer. Eu vi que eles olharam para aquele cartaz. Nós estávamos na mesma estrada que havíamos seguido para chegar ao vilarejo. Não conseguíamos ver nem ouvir ninguém atrás de nós. — Você acha que aquele pessoal pegou o Duque e o Rei? Perguntou Huck. — Deus que os ajude se pegaram. — Não sei, eu disse, torcendo para que eles tivessem sido capturados. — O que eles vai fazer com eles? Nós tem que continuar, Huck. Seguimos pelo caminho, até eu avistar o sicômoro de referência. Fui nos guiando pelo meio do matagal. — Como você sabe que é por aqui? Perguntou Huck. — Eu tô sentindo. Corri de volta até a estrada e usei um pouco de folhagem para encobrir nossos rastros. Eu tinha quase certeza de que nenhum dos vigaristas havia percebido a interseção das 2 trilhas. Começou a chover. No início de leve e depois forte o bastante para que a trilha de animais se tornasse escorregadia. Fomos deslizando e derrapando ladeira abaixo na direção do rio e, depois, saímos à procura da nossa balsa. Levou algum tempo, mas a encontramos. O Duque tinha atado uma das cordas usando um nó impossível. Como Huck não conseguiu desfazê-lo, comecei a trabalhar nele. Então ouvimos gritos e berros enfurecidos vindos do matagal. Eu me virei e soltei a ponta da corda presa à balsa. Puxei Huck para cima da balsa e nos empurrei para dentro da água até que ela estivesse pela minha cintura. Nós já estávamos bem distantes, sendo levados pela correnteza, quando o Duque e o Rei começaram a gritar, da margem, para que voltássemos. — Será que a gente salva eles, Jim? O garoto era tão inocente. — Huck, eu acho que se nós salvar eles, eles vão me entregar. O que você acha?
O garoto examinou a questão por um instante. Acho que você está certo. Mas o que aqueles pessoal vão fazer com eles? Sei lá, Huck. De repente, só vão cobrar uma multa. Ou vão cobrir eles num piche e pena. Sei lá. Isso parece horrível. Acho que é. Mas ele estava roubando daqueles pessoal. Contando mentira. Aquele um lá nunca foi pirata. É, mas as pessoas estavam gostando, Jim. Você não viu as caras delas? Elas sabiam que ele estava mentindo, mas elas queriam acreditar. O que você acha disso? As pessoas são engraçadas. Elas acreditam nas mentiras que elas querem e jogam fora as verdades que assusta. O rio começou a nos puxar com toda a sua força e ficamos assistindo aos homens encolhendo. Acho que eu também faço isso, disse o garoto. Como é que é? Eu tô vendo o quanto você sente falta da sua família, mas não tô pensando nisso. Eu me esqueço que você também tem sentimento, que nem eu. Eu sei que você ama sua família. Obrigado, Huck. Estar chovendo nos deixou menos nervosos por estarmos no rio em plena luz do dia. E logo chegou o entardecer. A chuva parou e nós tiramos nossas roupas para secá-las. Eu conhecia sua mãe, Huck. Ah, é? É. Ela era muito legal. Foi triste quando ela morreu. Ela não te conheceu por muito tempo, mas ela te amava. Você tem que saber disso. Huck não disse nada. Acho que você tinha que saber disso. Ela era bonita? Ele perguntou. Não sei, acho que sim. É perigoso para um escravo pensar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o mundo é desse jeito. Você acha que esse rio aqui é bonito? Huck perguntou. Acho que sim, eu disse. Então, como é que você não consegue dizer se minha mãe era bonita? Um rio não é uma mulher branca. E a sua mulher, a Sadie? Ela é bonita. Você acha ela bonita? Sim, mas, Huck, é que eu sou escravo. Não esquece nunca disso. Eu não sou um crioulo, só que eu sou um escravo. Depois de um tempo quieto, ela era legal? Você pode me dizer se ela era legal? Ela era legal, Huck. Nós tínhamos a mesma idade. Vocês eram amigos? Olha ali, eu disse. Misericórdia. Do outro lado do rio, um barco a vapor ardia em chamas. Labaredas subiam pelos céus. Pessoas saltavam para o rio. Barcos menores circulavam em volta, efetuando resgates. Se havia gritos, o vento os levava para longe, para outra margem, pois não ouvíamos nada, de modo que aquela cena foi se desenrolando como uma espécie de sonho estranho. Um homem em chamas se atirou do convés superior e caiu, como um fogo de artifício, dentro d'água. Capítulo 22. Quando passa pelo sul, entre o Missouri e o Illinois, antes de se encontrar com o rio Ohio, o Mississippi faz uma série de curvas monumentais, de modo que, em determinado ponto, o rio aponta levemente para o nordeste, dá mais uma pirueta e volta a rumar para o sul. Tudo que eu mais queria era o Ohio. Agora que viajar para o sul havia se mostrado nada eficiente para despistar meus perseguidores, eu precisava chegar até o Ohio para poder seguir para o norte. Viajar somente à noite tornava nosso deslocamento lento. Alguém que estivesse navegando a favor da correnteza dia e noite poderia viajar no dobro da velocidade. Outra maneira de dizer isso seria que o rei e o duque poderiam cobrir a mesma distância na metade do tempo. Chamo a atenção para esse ponto porque foi precisamente o que aconteceu. Nós nos escondemos e dormimos sob o sol claro apenas para sair de nosso esconderijo no fim do dia e nos depararmos com o duque e o rei, sentados em nossa balsa, esperando por nós. Mas se não é o Huckleberry e seu crioulo, disse o duque. É Huckleberry. Como é que vocês chegaram aqui?
Huck perguntou. Nós somos ladrão, respondeu o rei. Roubamos um barco. Ele apontou para um esquife amarrado num chorão logo adiante. Parecia um pesadelo vê-los ali. Foi como se eles tivessem surgido do nada e estavam tão seguros e cheios de si. Como é que você se livrou daquela multidão? Huck perguntou. A gente se escondeu dentro de uma loja e esperou eles passar, disse o Duque. Esperar sempre compensa, acrescentou o rei. Isso mesmo. O Duque olhou para o morro que estava às nossas costas. Eu nem pensaria em fugir para lá. Tem uma estrada lá em cima e, quem sabe, eu não começo a gritar fugitivo. Ele puxou um papel do bolso e o desdobrou, mostrando para Huck e para mim a minha imagem. Fugitivo. Que palavra bem feia, né não, Delfon? É Delfim, Bilgewater. É Bridgewater. O Duque olhou para mim. Mas, enfim, o rei e eu bolamos aí um novo esquema. E qual é? Perguntou o Huck. A gente vamos entrar no ramo da venda de escravo, disse o Duque. Eles sorriram. É perfeito. Olha só. A gente vende o velho César aí, daí ele foge e a gente vende ele de novo. Ele já é fugitivo, então, pra você, não vai fazer a menor diferença. Morto, ele não vale nada. Ele só pode te linchar uma vez, mas nós pode te vender várias. É genial. E fui eu quem pensou nisso, disse o Duque. Na verdade, a ideia foi minha, contrariou o rei. Você não teria uma ideia boa dessa nem que você engolisse uma. Você nunca teve uma ideia boa na sua vida inteirinha. Você só me conhece há alguns poucos dias, disse o rei. E nesse tempo... Escuta, Bilgewater. Cutuquei Huck e começamos a nos afastar lentamente, dando passos para o lado. Mas o Duque percebeu e fez que não com a cabeça. Nem pensem nisso. Ele não é seu, disse Huck. Ele é meu escravo. Ele não é de nenhum de vocês dois. Sabe, garoto, você é menor de idade e tem uma lei estadual dizendo que menor de idade não pode ter escravo, disse o Duque. E a nossa história é que ele pertence a eu, o rei disse. Essa foi a história que a gente criou e você não cooperou com ela. Não tem nada pior que alguém que não coopera. O crioulo era para ser meu se alguém perguntasse. Então, ele pertence a mim. A posse é 90% da lei. O que isso quer dizer? Perguntou o Huck. A história diz que eu sou o dono de César, então, na vida real, eu sou o dono de César. Mas, enfim, ele fugiu de nós, e isso nós não vai admitir, disse o Duque. Ele tirou seu cinto de couro. Eu, claro, vi aquilo como um mau sinal e, instintivamente, dei um passo para trás. Viu? Ó lá, já vai tentar de novo. Acho que deve ser da natureza dele fugir. Bom, você não vai fugir disso. Baixa essas calças aí, crioulo. Ele não vai, Huck gritou e pulou na minha frente. O Duque deu um tapa, jogando para longe Huck, que caiu de mau jeito e soltou um grito. Tentei ir em sua direção, mas o rei me impediu. Olha, disse o Duque, sorrindo. Então é o seguinte. Eu posso dar uma surra no você ou dar uma surra no garoto. O que você prefere, crioulo? Tu pode me arrebentar, eu disse, mas não vou baixar minhas calças. O que você disse? Eu disse que não vou baixar minhas calças. O Duque desferiu um golpe com seu cinto, me acertando nos joelhos. Doeu muito. Ele riu e me bateu mais uma vez. Eu nem me mexi. Você viu só? Disse o rei. Falei, você viu isso? Ele nem sente como um homem humano. Sentir ele sente, falou o Duque. Ele me bateu de novo, umas 10 vezes mais ou menos, nas coxas. Eu senti a minha carne se abrindo. Foi uma dor ardida o que me levou ao chão, de joelhos. O Duque ficou todo suado. Huck estava chorando.
Não machuca muito ele, disse o rei. A gente tem que poder vender. Nós não vamos conseguir um tostão furado por ele se estiver todo arrebentado. Puxa vida, cara, disse o duque. Ele não é uma pessoa. Ele não sente dor que nem a gente sente. Ele precisa levar um corretivo para nunca mais esquecer. Senão, ele vai enfiar a cabeça dele que tem que fugir de novo. É assim que essas criaturas são. Para! Gritava Huck. Quem sabe não sobrou um pouco para você também, garoto, disse o duque. Huck me olhou nos olhos e entendeu o que eu estava dizendo para ele recuar. Capítulo 23. Não viajamos aquele dia, pois o rio estava muito mexido e furioso. O rei alegou que certamente ficaria enjoado em mares tão revoltos. O duque e o rei ficaram refestelados no conforto, enquanto Huck e eu pescávamos uma montanha de peixes. Os dois homens ficavam expostos sob a luz do dia, sem medo de serem vistos. Isso era novidade para mim e para Huck. Um garoto e um negro despertariam suspeitas, mas adultos brancos e um negro era uma coisa normal. Huck e eu puxávamos bagres da água enquanto os dois jogavam conversa fora. Eu nunca tinha visto dois sujeitos falar tanto e dizer tão pouco, disse Huck. Quase parece que eles é pregador, respondi. Você sabe do que eu gostaria agora, Bilgewater? Do que, Delfon? De dar um golinho. Sim, eu sei que estava pregando temperança para aquelas senhoras lá no Illinois, mas não tem nada de errado com a sensação gostosa e quentinha que só uma bela garrafa de licor de milho pode te proporcionar. Por mais que me dói concordar com você, e até por princípio, eu tenho que concordar com você. Próximo vilarejo que a gente achar, vamos direto para a taberna, disse o duque. Próximo vilarejo. Essa é engraçada e muito boa para os nossos planos. Tem um vilarejo perto daqui que é metade do Missouri e metade do Illinois. Então, eles nunca sabem de onde você está chegando ou saindo. Acho que a gente pode vender o crioulo num dos lados da cidade e ajudar ele a fugir para o outro. Bem o meu tipo de vilarejo. Eu queria pitar um charuto. O rei fez e disse, se eu tivesse uísque para beber e um charuto para fumar, eu corria minha vida inteira parado no mesmo lugar. Se as mulheres gostassem de mim o tanto que eu gosto delas, eu não lembro o resto, disse o duque. Que pena, disse o rei. Tinha começado bem. Você acha mesmo que esse vilarejo vai ser bom para a gente dar esse golpe? Perguntou o duque. O rei fingiu dar uma tragada em seu charuto imaginário. Bota mais um bagre no fogo, disse o rei e ficou me encarando. Desviei de seu olhar. Tem alguma coisa no C, César, disse ele. O nome dele é Jim, disse Huck. Que seja. O rei fez um gesto de desprezo com a mão. César, Jim, April, Boy, Mandingo, não faz nenhuma diferença. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você fugir de novo, vai ser pior que da outra vez. Tem alguma coisa no C, ele repetiu. Demos uma longa caminhada até os limites de um vilarejo. Escravos, em sua maioria mulheres e crianças, colhiam batatas da terra e as jogavam dentro de sacas. Fiquei observando uma mulher, pequena e idosa, tentando arrastar um saco do tamanho dela, por entre as fileiras da plantação. O mais triste foi que a visão daquilo tudo me fez relaxar, como se aquela imagem representasse a realidade, o que era normal. Percebi que eu estava mancando do castigo que o duque havia aplicado às minhas pernas. Ele vinha andando pouca coisa atrás de mim, enquanto o rei ia abrindo caminho. Não é para mancar, disse o duque. Menino, eu estou falando contigo. Virei-me para olhar para ele. Senhor? Anda direito. Não é para ficar rengueando. Como é que eu vou conseguir um preço bom por um crioulo aleijado? Esforcei-me para andar direito. O rei gesticulou com o braço. Tudo que fica ao sul dessa estrada é Missouri. Parece a mesma coisa, mas não é. Acho que dá para a gente aplicar vários golpes ao mesmo tempo aqui nesse lugar.
Quem sabe eu leio uns futuro. Isso é sempre uma boa, disse o Duque. Só não faz aqueles seus discursos de novo, nenhum deles. Paramos na frente de um bar. Ouvia-se música sendo tocada por um piano desafinado do lado de dentro. O Duque deu um tapinha no rosto de Huck. Escuta aqui, garoto. Nós vai tomar umas aí dentro e sei o crioulo vai ficar esperando a gente bem aqui. Não ali, ele apontou. Não lá, aqui. Ele olhou para nós dois. Onde vocês é pra tá? Bem aqui, disse Huck. Por que se vocês não tiver aqui, eu vou mostrar para vocês como existe coisa pior que a morte. Vocês me entenderam? A gente entendeu, disse Huck. Delfão, vamos lá. Eles entraram na taverna. Huck olhou para mim. Vamos fugir? Acho que se a gente fugir, eles vai pegar nós e te dar uma surra e me enforcar. Olhei para os dois lados da rua abandonada, de chão batido. Com as pernas desse jeito, eu não consigo correr muito rápido. E nós está bem longe do rio. A gente pode correr só até o outro lado do vilarejo, disse Huck. Não faz a menor diferença, Huck. Estado livre, estado de escravo. Não faz diferença a nenhum dos dois lados. Eu não gosto nadinha deles, disse Huck. Nem eu, concordei. Ficamos sentados no lugar que nos foi indicado por um longo tempo, bem ao lado da taverna, numa escada que levava a um beco. Alguns homens vieram caminhando até o bar, mas ninguém nos perturbou ou sequer pareceu ter nos visto. E se eles te venderem? E se eu não conseguir voltar? Perguntou Huck. O que a gente faz? Daí eu vou ser de uns outro branco. Pode ser que eles vai me bater, pode ser que não. Não é como se a vida fosse mudar muito. Não gosto nem um pouco disso, disse o garoto. Dei de ombros. Fiquei pensando sobre a nossa situação. Se a gente encontrasse um atalho para o rio, daí talvez a gente pudesse escapar. E como é que a gente vai achar uma coisa dessa? Ele perguntou. Acho que você podia perguntar para alguém, ele disse. Eu podia, não é mesmo? Bem, quando estávamos deliberando sobre aquilo, um homem saiu do bar. Ele se escorou na parede e ficou olhando fixamente para nós dois. Estava bêbado. Ei, você é um crioulo, disse o homem. Por que você não está coando batata? Ele deu um soluço. Mas faz sentido. Mesmo os crioulos têm o direito de sentar e descansar. Ele deu uma risada. Não é verdade? Dei um empurrãozinho em Huck. Huck olhou para mim, depois para o bêbado e, lentamente, acabou entendendo. Ei, senhor. Sim, meu jovenzinho. Você sabe dizer qual é que é o caminho mais rápido para o Mississippi? O rio Mississippi, disse o homem. O lamacento, o riozão, o velhão, o azulão. O que você vai fazer no rio, fio? É todo moiado e grande e fundo. Foi lá que eu perdi minha mulher e todo o meu dinheiro num barco de passageiro chamado Chester. O rio Mississippi. Quem quer saber desse rio? Eu quero, disse Huck. O encontro das águas, o Mississippi. Quem quer saber? Eu quero, senhor. Ele é seu escravo? O homem perguntou. Sim, disse Huck. O rio, para que lado fica? O que você quer com ele? A gente quer ir lá pescar uma montanha de bagre. O homem fechou os olhos e jogou a cabeça para trás. Bagre. Parece bom. Eu sei cozinhar muito bem esses bichos. Me traz uns bagre aqui que eu te mostro como é que frita. Eu gosto de fritar eles na banha no toucinho. O que você acha? Para que lado é, senhor? Para que lado é o quê? O rio, o Mississippi. Você tem uma faca? Você vai precisar de uma faca para limpar esses peixes. Sim, eu tenho uma faca, disse Huck. Por favor, senhor, para que lado? O bêbado apontou para o norte, mas não disse nada. Se a gente pegar o atraio para o rio, sem a nossa balsa, não tem muita coisa para a gente fazer quando a gente chegar lá, eu disse. A gente pode roubar um barco, sugeriu Huck. Particularmente,
Eu não tinha problema nenhum em roubar um barco se fosse para ficar bem longe daqueles homens e poder chegar no Ohio, mas sabia que aquilo era muito improvável. Se eu fosse pego, acabaria na ponta de uma corda. Os degraus de madeira deformados estavam deixando minha bunda dormente. Eu detesto ficar sentado aqui, disse Huck. O bêbado voltou a si. Então, você quer chegar no rio? Huck e eu olhamos para ele. É por ali. Ele apontou novamente para o norte. Por ali. Ele apontou para o leste. E ali, oeste. Pensando bem, só não é por ali. Ele apontou para o sul, mas encostou o dedo na parede do bar. Claro que eu não estou dizendo aqui nessa taverna. Entendi. O vovô das águas. Sim, senhor. O homem se virou, encostou-se na parede e começou a roncar. Ele está dormindo? Perguntou Huck. Acho que tá, eu disse. Se a gente vai mesmo fugir, acho que é melhor voltar de onde a gente veio. É lá que vai estar a nossa balsa. Mas você mesmo disse que tá longe pra caramba, Jim. Sim, mas a gente não sabe para que lado que fica o rio. Esse branco não ajudou em nada, mas ele deixou uma coisa bem clara. Um caminho conhecido é mais curto do que um que você não conhece. E não é que é verdade? Estiquei os braços para baixo e toquei nas feridas em minhas pernas. As calças estavam grudadas ao sangue, fazendo os ferimentos arderem. Não expressei meus sentimentos a ele, mas eu sabia que era capaz de correr. Eu sempre era capaz de correr, mas correr e fugir não são a mesma coisa. Eu poderia acabar como Josiah, correr e terminar de volta onde comecei, de novo e de novo. Naquele momento, eu não tinha um plano, porém, estava claro que precisava de um. Tinha de perguntar a mim mesmo e perguntar de forma honesta: o quanto quero ser livre? E eu não podia perder de vista o meu objetivo de libertar a minha família. O que seria a liberdade sem elas?